Agora, com a aprovação do PLN1, cerca de 869 milhões vão suplementar o Plano Safra vigente. Um respiro aí em meio a esse cenário de alta dos juros. Mas se está difícil manter os recursos do plano vigente, como o governo federal pretende bancar o crédito aos agricultores no Plano Safra no segundo semestre? Para debater este tema, a gente vai conversar agora com a assessora econômica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Aline Veloso, e com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz. Boa noite, obrigada aí pela colaboração, participação com a gente, bem-vindos. Boa noite, Kelly. Boa noite, Kelly. E boa noite, telespectadores. Boa noite, Antônio. Obrigada. E olha só, eu começo repetindo aí a pergunta que eu fiz agora anteriormente. Se não tem dinheiro para este semestre, como é que deve ficar o próximo? Como vocês têm aí observado essa questão? Aline, pode começar com a gente, por favor. Essa é uma questão que, inclusive, no dia de ontem, nós debatemos com a CNA e as diversas federações numa reunião da Comissão Nacional de Política Agrícola. É muito delicada a situação, vemos aí o aumento das taxas de juros, que compromete também, por sua parte, a aplicação e a exigibilidade, também aí a expectativa com relação à taxa de juros dos próximos programas, né, para o próximo Plano Safra. Mas, realmente, a grande questão é de onde sairão os recursos. Sem furar o teto dos gastos, né, em que pese essa parte que é preciso ser cumprida, que é negociado. Mas, antes de mais nada, é muito importante essa atuação e o Plano Safra é um importante indutor de desenvolvimento para o meio rural, para manter a nossa diversidade, para manter a nossa segurança alimentar e o desenvolvimento, né, no campo, nas nossas atividades produtivas, a economia e como um todo, também as nossas exportações e retroalimenta aí o próprio governo, né, com a utilização e aí a arrecadação de impostos. Então, é uma questão muito delicada e esperamos que o governo federal tenha aí uma intenção, né, de melhorar as questões aí para o rural e uma atenção especial para a nossa agropecuária. É fundamental que tenhamos recursos para o atual e para o próximo Plano Safra. E agora eu queria o posicionamento do Daluz, por favor. Olha, Kelly, nós estamos, lógico, que tranquilos com a aprovação do PLN, porque, afinal de contas, encerra um trabalho muito forte feito pela CNA, feito pelas federações, em conjunto, ao longo desses últimos meses. Mas nós nos sentimos com o dever cumprido. Mas nós, pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, nós não nos sentimos felizes com a aprovação, porque está devolvendo para a agricultura o que já é dela, né? Que nunca deveria ter sido tirado dela. E nós ficamos 3 meses praticamente sem Plano Safra. E aqueles produtores que já tomaram recursos a juros de 20%, de 22%, de 23%, como é que ficam? Porque não tinham caixa para esperar até o dia que o Congresso resolvesse aprovar o PLN1. E por que nós estamos aprovando o PLN1? Por que existe o PLN1? Porque se errou no orçamento lá atrás, se botou muito pouco dinheiro para a agricultura, porque não se respeitou a agricultura brasileira na hora que o Congresso construiu o orçamento, a lei orçamentária de 2022. E tem um outro ponto que para nós é muito importante: nós somos um estado extremamente afetado pela estiagem, nenhum centavo para a renegociação da dívida dos produtores rurais afetados por intempéries em todo o país, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, as intempéries estiagem. Mas outros estados, Minas, Bahia, enfim, Tocantins, vários outros, com enchentes. E está lá o Manual do Crédito Rural, ele é muito claro, ele dá ao produtor a possibilidade de fazer essa renegociação. Havia um movimento parlamentar para se colocar 600 milhões de reais para essas renegociações, não veio. Então, os produtores hoje, que precisam fazer as suas renegociações de dívidas, não têm condições de fazer dentro do sistema de crédito rural. Precisa ser reenquadrado, bom, e aí seja o que Deus quiser. E quanto ao próximo Plano Safra, nós estamos muito preocupados, porque este recurso ajuda ao atual Plano Safra terminar. Só que ele termina no final de junho. Dia 1º de julho entra em vigor um novo Plano Safra, que nós não sabemos. Hoje, para ser bem honesto, não tem nem dinheiro para ele. Então, nós precisamos pelo menos mais alguns milhões de reais, cerca de outros 800 milhões de reais, para que o próximo Plano Safra chegue até a próxima lei orçamentária, que vai entrar em 1º de janeiro do ano que vem. Então, ele tem que chegar até dezembro. Então, não tá fácil essa equação.
E aí, a gente sabe aí que possuir uma política agrícola forte é fundamental para o desenvolvimento e, claro, a estabilidade econômica de um país. Como é que vocês avaliam as políticas públicas voltadas ao agro hoje, né? O Dalu já até falou um pouquinho como é que atendem. Eles atendem à necessidade da maioria ou não? Aline, com você, por favor. Preciso sempre um olhar, né, muito especial nessa relação das políticas públicas. O Antônio da Luz foi muito feliz em colocar esse descontentamento, que também é do sistema FAENG, em que se pese que aqui em Minas Gerais nós também sofremos muito com as intempéries e zero, né, de valores aí que atendem aos nossos produtores que foram afetados por essas intempéries ao longo do ano passado e desse ano, né? Além da seca, né, que o Antônio colocou lá para o sul do país, aqui nós tivemos enchentes e também tivemos em alguns momentos, ainda no ano passado, inclusive geada, né, impactando aí outras atividades produtivas. Então, muita coisa. Pontualmente, nessa relação das políticas públicas, renegociação e plano safra é uma delas. Outras, comercialização, seguro rural, abastecimento, desenvolvimento e escoamento da produção, energia elétrica, né? É um ponto fundamental. E os custos de produção cada vez mais altos. Sem falar também, e é importante tocar nesse assunto, o ordenamento para a agricultura familiar. N outras questões e acessos aí que precisam ser colocados pelo Ministério da Agricultura e adequados para que efetivamente cheguem ao rural, cheguem ao produtor e atinjam lá o campo. Então, temos e precisamos, né, que o Ministério da Agricultura e os demais ministérios também, que o governo atue para que isso aconteça. E nós, no setor privado, temos essas demandas, desenvolvemos muitas ações, muitas vezes, não é mesmo, Antônio? Com os nossos recursos, pela iniciativa privada e com outras parcerias. Mas, enquanto política pública, ainda precisa muito desenvolver. E num ponto especial, o seguro rural, para justamente alicerçar e dar aí algum reforço ou algum alívio em caso das intempéries. Uma coisa é o crédito, mas outra coisa também, muito importante para essa mitigação, é o seguro rural. Essencial. Daluz, eu até já sei a tua resposta, mas eu quero te perguntar. Você considera que as nossas políticas hoje são igualitárias em incentivo tanto à produção para exportação quanto para a produção interna? A política pública ela não é nem para exportar, nem para política interna. Sinceramente, acho que nem tem que ter diferenciação nisso. O produtor ele produz para mercado. Agora, quais os mercados que depois do produto pronto vai ser feito, não faz a mínima diferença. Não é o produtor que exporta, são as empresas, são as trades, são as indústrias. E não entendo que tenha que ter diferenciação. Afinal de contas, nós somos todos brasileiros e nós, produtores rurais brasileiros, produzimos para muito mais do que um Brasil é capaz de consumir. Então, não entendo que tenha que ter diferenciação nenhuma. Eu só acho, e quero aqui concordar 100% com o que a Aline falou, quanto à qualidade, o arcabouço das políticas públicas, e enfatizo apenas que os juros controlados, o crédito rural controlado, ele está estagnado há muitos anos. O que vem crescendo são os recursos livres. E o crédito está mudando e nós temos que entender que esse é um movimento que não tem como parar. Não depende de governo. O governo até, inclusive, eu acho que é mérito aqui fazer os elogios adequados quando fez a nova lei do agro, quando fez a lei do FIAGRO, que é justamente trazer outras formas de financiar a agricultura, uma vez que este sistema que nós temos hoje vigente, ele está dando claros sinais de esgotamento. Agora, uma coisa não pode ser interrompida de uma hora para outra, como foi feito. Não pode ser mais aceito fazer orçamentos por parte do Congresso do jeito que foi feito. Não pode ter dinheiro para fundão eleitoral, para emenda de relator e não ter dinheiro para cumprir aquilo que um plano safra já anunciado fez. Então, pode ter a melhor ministra do mundo, como nós tínhamos há bem pouco, uma excelente equipe, como ela tinha. Agora o ministro Marcos Montes continua tendo, lá com o Guilherme Bastos, com o Wilson, com o Zé Ângelo e tantos outros técnicos que nos ajudam muito, e que o Bruno Luque, que apareceu agora há pouco, e a sua equipe estão todos os dias lá, batendo nas portas lá, e todos os dias sendo recebidos, e todo mundo, todos os dias construindo soluções. Mas se não tiver dinheiro no orçamento, ninguém faz mágica. Queria aproveitar e perguntar para a Aline também sobre essa questão aí, tanto do mercado interno, externo, exportações, como é que você vê essa questão?
Você me ouviu, Aline? Eu acho que a Aline não está me ouvindo. Vou perguntar, enquanto a gente tenta restabelecer aí a comunicação com a Aline, vou te pedir então, Daluz, a gente daqui a pouquinho vai conversar com o secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos. E a gente queria que você deixasse uma questão para que a gente passasse para ele sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que todas essas dificuldades que nós estamos passando, o secretário Guilherme, ele passou junto conosco, ele sofreu junto conosco, eu sou testemunha disso. Ele fez um excelente trabalho e fez tudo que pôde. E se hoje nós não temos os recursos para renegociação, não é por causa dele, nem por causa da ministra e nem pelo atual ministro e sua equipe. Todo o esforço que o MAPA podia fazer foi feito. Mas eu deixaria duas perguntas para o secretário Guilherme. Número 1, ainda podemos ter esperança de que se encontre em algum lugar no orçamento algum dinheiro para as renegociações dos produtores brasileiros atingidos por intempéries? E a segunda pergunta, com o orçamento que o MAPA tem com o atual Plano Safra, se for anunciado agora e começar dia 1º de julho, quantos meses ele dura antes que seja interrompido, que nem foi este? Tá ótimo. Obrigada, viu, Daluz, pela sua participação com a gente. Fica aqui mais um pouquinho que a gente vai ouvir agora a pergunta da Aline. Que pergunta você gostaria de deixar aí para o secretário, por favor? Habilita o áudio aí pra gente. Isso. Como o Antônio já falou o ponto aí das intempéries, que também impacta aqui para a gente a questão do orçamento, né, que é essencial. Eu quero perguntar para o secretário com relação ao comercialização, recursos para comercialização e também para, especialmente, né, voltados aí à agricultura familiar. Como se dará essas questões e os detalhamentos aí empreendidos pelo Ministério da Agricultura? Vai ser também foco, uma vez que aqui no nosso estado também é uma presença forte, como no Rio Grande do Sul também, de agricultores familiares que demandam aí características e políticas adequadas também para esse público. Então, comercialização e esses recursos. Tem um outro ponto muito importante que eu falei agora há pouco antes, né? Seguro rural. E aí, vamos avançar mais? Como se dará? E a expectativa grande nossa, né, Antônio? Do fundo de catástrofe realmente virá, efetivar? Porque a regulamentação dele era para ter acontecido há alguns anos, inclusive, ainda lá na época do governo Lula. Queria agradecer a participação, perguntas anotadas. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando com o secretário. Acompanhem com a gente, Antônio Daluz, Aline. Obrigada pela participação com a gente aqui no Rural Notícias. Vamos escutar aí as respostas, então, do secretário juntos, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Nós voltamos a falar agora sobre a falta de recursos que travou novas contratações de crédito no atual Plano Safra. Quem está aqui comigo também é o Miguel Daúde, que vai me ajudar. A gente vai conversar agora com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, né? Obrigada aqui pela participação. Já aparece aqui com a gente. Daúde, boa noite, bem-vindo. Boa noite, secretário. Secretário. Boa noite a todos. Secretário, sobre a aprovação do PLN1, o que muda agora? Quando que deve estar disponíveis os recursos aí para o produtor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, a questão agora da aprovação, ele precisa sair do Senado, né, e para a sanção presidencial, e aí você ter realmente para o Ministério da Economia poder mandar a instrução às instituições financeiras, liberando aquilo que estava travado até o momento. Secretário, o Ministério da Agricultura acredita que esses valores serão suficientes? Saúde, esses daí são os valores que temos disponíveis, né, em cima daquilo que foi originalmente acordado no Plano Safra 21-22. Então, exatamente a gente sabe que a gente já tinha um bom comprometimento dos recursos, né, no nosso último levantamento, né, finalizou em março, ainda havia 48 bilhões de reais para serem contratados no âmbito do Plano Safra, né, e desses 48, 24 seriam liberados, né, estavam exatamente com fontes de recursos equalizados, né, e que precisavam da aprovação desse PLN1 para serem destravados, né, e voltar aí a oferta, no caso do investimento do Pronaf e as demais linhas de crédito dos pronampianos e demais produtores. Sobre as negociações aí para o próximo Plano Safra, vai ter espaço em orçamento para incrementos dos recursos comparado a este ciclo 21-22?
Bom, esse é o trabalho que estamos fazendo. Como todos sabem, nós temos realmente restrições orçamentárias, né? Isso é uma questão de uma tomada de decisão, não só de governos, também uma questão política que precisa ser gerenciada, né? Para a gente poder prover mais recursos, né, para o próximo Plano Safra. Mas a gente realmente trabalha agora, a gente tem conversado muito com a economia, com o Banco Central, né, já trazendo os pleitos, né, as necessidades em função da avaliação que foi feita em cima do acréscimo dos custos de produção, dos produtores, né, mostrando que a base vai ser maior. Agora, isso tem que caber dentro do orçamento. E aí é uma combinação de taxas de juros e aquilo que tem disponível para a gente poder manter um plano safra, eu diria, muito bom e positivo aí para o nosso setor. Mas essa é um trabalho que não é fácil num ambiente desse de restrições orçamentárias como a gente está vivendo. Secretário, há pouco a Kelly Ávila conversou com a Aline e ela se mostrou muito preocupada com a necessidade da criação do fundo de catástrofe para o seguro rural. A gente sabe que o Ministério vem enfrentando dificuldades, né, em relação a recursos, porque independente dos instrumentos de políticas agrícolas existentes no Ministério, o Ministério tem uma dependência muito grande da economia. E a gente sabe que a economia, ela também passa por uma dificuldade. O senhor vê possibilidade da criação desse fundo de catástrofe para cobrir os eventos que nós tivemos, como tivemos esse ano? Essa é uma das discussões de que a gente está, já o nosso diretor Pedro Loyola já começou até com um grupo de trabalho, né, para retomar essa importante discussão que seria esse fundo de estabilidade aí do seguro rural. Então, realmente precisa acontecer isso. Muito provavelmente ele tem que ter um modelo mais pensando aí na contribuição privada, na contribuição do setor público, dadas as restrições. Mas isso é fundamental para a gente garantir a sanidade, né, e a sustentabilidade dessa importante indústria, que eu diria, assim, a gente tem vivenciado reiteradamente renegociações de dívidas e tudo mais. Se nós tivéssemos realmente um plano de seguro mais abrangente, né, chegando como a gente tem aí nos Estados Unidos, né, que passa aí de mais de 80% da área coberta, eu acho que quando a gente chegar lá, nós teremos uma outra dinâmica no nosso setor e é isso que a gente deve almejar. No bloco anterior também, secretário, a gente teve aí uma participação do Antônio da Luz da Farsul. Ele pergunta se existe a chance aí de ter recursos no orçamento para renegociações de dívidas de produtores atingidos aí com as intempéries. Desculpa, cortou um pouco aqui a ligação para mim, ela veio um pouco cortada. Vamos repetir aí, se existe a possibilidade de renegociação das dívidas por conta das intempéries. É a pergunta do Antônio da Luz da Farsul. Bom, a questão da renegociação das dívidas, eu diria, nós tentamos trabalhar isso já no início de janeiro, após uma visita, uma comitiva que foi feita com a ex-ministra Tereza, nessas regiões afetadas. Infelizmente, esbarramos na limitação dessa restrição orçamentária nessa conta de equalização da taxa de juros. Então, eu diria que nós continuamos dependendo de mais espaço para poder entrar na renegociação. Então, até o momento, e eu acho que agora é uma questão de prioridades, né, a gente realmente tem que trabalhar e centrar esforços na construção desse plano safra, dado que a gente corre contra o tempo. A gente já está aqui praticamente no início de maio, né? A gente está terminando abril e a gente tem muito pouco tempo para negociar. E isso daí necessitaria de mais recursos de equalização, que no momento a gente já teve essa dificuldade toda para conseguir 868 milhões a mais para poder destravar esse plano. Secretário, o Antônio da Luz tem uma preocupação, não é isso, Kelly, a respeito do quanto tempo, né, esse orçamento agora aprovado pode durar. E a gente sabe que em 1º de julho começa o novo Plano Safra. E existe uma dificuldade muito grande, né, em termos de recursos. O senhor está otimista, pessimista? O senhor acha que
o Paulo Guedes vai abrir o cofre para a agricultura que precisa, né? Os custos subiram demais, hoje os investimentos, as taxas de juros estão altas e há essa necessidade. Inclusive, Kelly, se me permitir, o Antônio da Luz, ele deixou claro que o senhor tem demonstrado um carinho muito grande, que o senhor não tem responsabilidade, que o Ministério da Agricultura não tem responsabilidade pela falta de recursos. Eu entendi que ele quer dizer que o Ministério da Economia não libera esses recursos para que a agricultura possa executar as políticas agrícolas corretamente. Assim, a gente realmente tem feito todos os esforços, mas a gente também tem que vestir o sapato do pessoal do Tesouro, né? Que não tem uma decisão, não tem uma situação muito fácil. A gente, com teto de gastos, né? Realmente é um cobertor muito curto. Então, a gente tem que trabalhar esse processo de negociação. E é claro que, nesse aspecto, a gente tem sempre reiterado que o apoio da frente parlamentar e dos parlamentares é muito importante para que a gente possa avançar nessas negociações, nessas discussões. Mas, de novo, eu quero dizer, é uma situação delicada nessa questão desse pouco espaço orçamentário que hoje o governo tem para trabalhar. Então, muito isso daí a gente já reiteradamente já fez, já ouvimos isso em diversas reuniões. É uma decisão muito difícil, né? Porque você tem que, provavelmente, de onde que vai tirar? E você vai tirar de outros setores que também passam por necessidades. Então, é uma decisão de alocação desses recursos públicos que não é fácil e que a gente precisa realmente ter muita sensatez nessa aplicação. Mas, de novo, é um setor que é super importante. Nós vivemos um momento delicado, né, em que temos uma guerra acontecendo aí no mundo, impactando aí a inflação no mundo inteiro, não só aqui, e que nesse momento a gente tem que continuar sinalizando, né, um trabalho para a gente continuar mantendo a nossa oferta agrícola, né, não só para o mercado doméstico, mas também para manter as nossas posições, né, que nós conquistamos aí no mercado internacional. Então, esse é um ponto que a gente tem trabalhado e mostrado, né, que isso aqui tem que ser pesado e levado na hora que for fazer essa alocação dos recursos públicos para o próximo Plano Safra. Mas, de novo, não é uma decisão, não é uma tarefa fácil, e isso daqui envolve realmente a interação entre os ministérios, conjunta. Semana que vem está assinada aí provavelmente uma reunião entre ministros e o Banco Central para a gente poder discutir mais sobre essa construção. Eu acho que é isso, com essa aprovação do PLN1, a gente fica tranquilo agora com relação ao destravamento dos recursos do Plano Safra atual e já podemos agora colocar total velocidade na discussão do próximo Plano Safra. Ok, secretário. Muito obrigada aí pela sua participação com a gente aqui no Rural Notícias. Boa noite, volte mais vezes aqui com a gente. Boa noite, Daúde, também. Boa noite, Kelly. Boa noite, secretário.